bosta. Seja muito bem-vindo ao Bom, o Mal e o Feio, onde eu analiso o bom, o mal e o feio do seu show semanal favorito. E hoje, Raw. se por um lado a divisão de duplas do SmackDown é a parte boa daquele show, no Raw a gente pode considerar a divisão feminina como a melhor parte. Não quer dizer que todos os segmentos da divisão feminina são ótimos, perfeitos, maravilhosos, até porque teve uns bem ruins esse mesmo show. Mas eu acredito que o ponto alto do Raw tenha sido a luta entre a Stephanie Wacker e a Io Sky. A luta não teve final? Não teve final. Acabou com a Secret Service e a Chelsea Green atacando. Eu já falei minhas opiniões sobre Chelsea Green e o Secret Service aqui em outras edições, mas enfim, elas aconteceram, atacaram as duas lutadoras que até então estavam tendo um ótimo combate, tiveram um começo bem técnico ali, com teste de força, tentativa de pinfall, umas reversões legais da Stephanie, depois partiram mais pra porrada, e a parte high flyer, teve o Devil's Kiss da Stephanie, que todo mundo fica maluco, e quando a coisa tava engrenando ali, a Stephanie tentou dar o finisher, não conseguiu, aí o Sky deu um facebuster ali, deu um underhook, e acabou que a luta teve essa interferência da Stable. Depois elas ainda conseguiram reverter as paradas até que foram atacadas pela Naomi. E aí veio a Rhea Ripley para atacar todo mundo e salvar a Io Sky e a Stephanie Wacker. Não sei o que vai ser da Stephanie Wacker nesse SummerSlam. Talvez coloquem ela aí numa luta contra a própria Chelsea Green, valendo porra nenhuma. Mas a gente vai ter que esperar. Quanto a Rhea Ripley e a Io Sky, a gente sabe que elas estão em feud com a Naomi e vai ter a Triple Threat no SummerSlam. Então resta aguardar também para ver como que essa luta vai se desenvolver. Até então o trabalho de heel da Naomi tá sendo muito bom. Todo show que ela aparece, as promos que ela faz, e ela é fantástica. Então acredito que seria maneiro ver ela lutando durante os shows semanais também. Mas por hora tem feito um bom trabalho e espero que esse reinado não seja curto, que é o meu grande medo. Tem que fazer um parêntese rápido aqui para falar que o AJ Profissões foi muito legal. Eu gosto às vezes dessas bobagens. Como eu disse, muita bobagem às vezes estraga, mas como o AJ raramente fica de bobajada, ver ele fazendo uma bobeirinha dessa de vez em quando é divertido. AJ Profissões, AJ faxineiro, AJ manobrista, AJ médico. Eu se diverti. No final ele acabou sendo atacado pelo Dominic e a gente descobriu que o Dominic tá liberado pra lutar e vai enfrentar o AJ no SummerSlam numa luta valendo o título intercontinental. De qualquer forma, foi divertido. Foi um segmento ali que permeou todo o Raw. Pelo menos deu uma cara bem humorada para alguns momentos que estavam bem sérios. Agora, algo que é mais sério ainda é essa feud do Roman Reigns com a stable do Seth Rollins sem o Seth Rollins. Como a gente sabe, o Mr. Money in the Bank tá lesionado e a gente não tem previsão de volta. Pode ser que ele volte no SummerSlam, pode ser que ele volte só ano que vem, então não sabemos. Temos que aguardar aí. Enquanto isso, com o Roman Reigns, que voltou no último Raw, a gente não falou disso aqui, porque não teve vídeo do Raw, mas ele voltou no último Raw para salvar o CM Punk e o Jey Uso de um tsunami. E nessa edição, no segmento final do show, ele falou ali com o Paul Heyman, eles trocaram algumas palavras, que primeira vez desde que o Paul Heyman trai o Roman Reigns na WrestleMania. E ali se falou muita coisa, né? O Roman Reigns é realmente um cara muito bom no microfone. Paul Heyman dispensa comentários. O Bron Breakker foi um cara que conseguiu falar algumas palavras assim. Eu acho que ele ainda dá umas vaciladas. Foi uma promozinha bem genérica por parte dele, mas por parte do Reigns e do Paul Heyman tinha ali um certo peso dramático por conta da história deles e porque o Reigns sabe cadenciar bem esse tipo de fala, trazer esse dramalhão de, ai, você era minha família e eu te ajudei e você me ajudou, mas você queria tomar o crédito. Ele faz isso sem ficar muito pastelão, uma coisa que encaixa bem com ele, algo que não acontecia antes da pandemia. E por fim, ele atacou o Bron Breakker e o Bronson Reed, e o Paul Heyman, por consequência, acabou sendo dominado e foi salvo pelo Jey Uso, que agora vai ajudar o Primão aí a combater a stable do Seth Rollins sem Seth Rollins. Não sei pra que eles vão fazer essa porra de novo, de juntar o Roman e o Jay, mas assim, não é a parte boa essa. A parte boa foi só o segmento mesmo, que foi divertido. Tirou o Seth Rollins da parada, irmão. Cagou tudo. Bronson Reed é legal, Bron Breakker é legal, mas tá faltando a peça principal. E enquanto a peça principal não estiver de volta, essa stable tá claramente sem rumo. Bom, como eu adiantei, a gente ia ter algumas falas aqui sobre a divisão feminina que não iam ser muito boas, e isso sempre cai no colo dos segmentos entre Lyra Valkyria e Becky Lynch. Porra, como são ruins segmentos essas duas quando elas estão uma com a outra. Parece que
elas estão fazendo, tal qual John Cena e Cody Rhodes, a mesma promo há 3 meses. Chega a ser desesperador, como a cadência, como o tema, tudo é igual. O povo só empolga quando tem um palavrão. Quando alguém xingou, daí, nossa senhora, ânimo total. Tirando isso, é sempre um marasmo. Aí ela, eu confio em você. Ai, porque não sei o quê. É bem ruim, como a Becky Lynch. Quando vai tratar da Lyra Valkyria, parece um disco furado, falando de desrespeito, de que ela é o problema da divisão, como diria o Charles Oliveira, mas nunca sai desse gesso. Isso é muito chato. Isso sem contar outras partes do Raw também, que o Raw é um show cheio de barrigas, assim. Eu não gostei de Rusev contra Sheamus, tá? Acho que esse tipo de luta, porrada, é legal, mas que um lutador limitado que nem o Rusev usa isso como muleta e não pra fazer uma boa luta. O que não foi uma boa luta, foi uma luta repetitiva e chata pra caralho. Segmento do CM Punk com o Gunther. A parte que o Gunther falou foi legal, mas foi a menor parte do segmento. CM Punk falando é um saco desde que ele voltou. Também é a coisa mais genérica do mundo. E de coisa ruim no Raw é mais ou menos isso. A gente tem alguns momentos saborosos nesse show, mas que é temperado, salpicado, tal qual uma uva passa num arroz de Natal. De merda, pô. É um arroz com bosta. Não é um arroz com queijo e presunto, por exemplo. Às vezes, a vida, de uma maneira meio torta, conserta alguns erros. Por mais triste que seja a condição na qual esses erros existem e na qual eles têm de ir embora, os erros são consertados. Mas aí você olha e fala: não, eu quero avançar, eu quero dobrar a aposta. E aí você faz o quê? Quando infelizmente o Chad Gable se lesiona, que não era o que ninguém queria, você coloca outra pessoa para fazer o grande americano, que é algo que ninguém queria. E eu não me importo se você acha o grande americano legal, se você acha o grande americano engraçado, se você acha o grande americano divertido, ou que se você acha que por ser o Chad Gable, ou o Ludwig Kaiser, ou o Misawa, ou o Lutez, ou a Toni Storm, ou a Mercedes Moné, ou a Manami Toyota, ou a Ruaka, que ele é um bom personagem. Porque não é. É só racismo. E continuar com essa bobagem, mesmo quando o cara que faz o personagem ser o que ele é, lesionando, aí é sacanagem. Aí vira sacanagem. O grande americano apareceu na luta de duplas entre a LWO, a New Day e o American Mage. A LWO ganhou com o roll-up e agora eles vão ter uma chance de enfrentar pelo título de duplas do Raw, que é o World Tag Team Title, que tá na posse da Judgment Day. E foi uma vitória muito sem sal, o que é a cara do jeito que a WWE trata a LWO. É uma pena que enquanto a gente tem a divisão de tag do SmackDown tão bem desenvolvida, tão interessante e te deixando com vontade de ver o próximo episódio, apesar dos pesares, a divisão de tags do Raw tá presa em grande americano, New Day Hill, um título circular e a certeza de que a qualquer momento o Jey Uso vai olhar para esse título e falar: eu quero. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado para quem assistiu. Lembre-se de acessar o WrestleBR.com, acessar os podcasts da casa lá no Spotify e também seguir a gente aqui, ativar o sininho, deixar o seu like e um comentário sobre o que você achou do último Monday Night Raw. Um abraço.